Imagina escrever um poema tão arrebatador, tipo tão cheio de imagens poéticas e pássaros voando soltos, que a galera leva uns 90 anos para perceber que aquilo é, na verdade, um grito desesperado. E um grito puramente guiado por hormônios, né? Pedindo por intimidade física crua. Exatamente. Hoje a gente vai meio que arrancar esse disfarce romântico de um dos maiores gigantes da nossa literatura. E tudo começa com versos que, assim, à primeira vista, parecem saídos de um sonho febril muito inocente. Totalmente. Prestem atenção nessa sequência aqui, olha só. Quero me casar na noite, ou na rua, no mar ou no céu. Procuro uma noiva loura, morena, preta ou azul, uma noiva verde, uma noiva no ar como um passarinho. Depressa porque o amor não pode esperar. Nossa, é uma avalanche absoluta de imagens. E nota que não tem qualquer pontuação tradicional para frear a leitura. Sim, vai direto. Vai direto. Não há um respiro, sabe? Não há aquele planejamento metódico que normalmente a gente associa a um casamento de verdade. Há apenas uma urgência que parece transbordar, que atropela as próprias palavras. E essa avalanche, para quem já pescou a referência, é a pura genialidade de Carlos Drummond de Andrade, extraída diretamente das páginas de alguma poesia, que é o livro de estreia dele e que celebrou 90 anos há pouco tempo. Um marco gigantesco. Gigantesco. Vimos homenagens belíssimas recentemente, com declamações feitas pela Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade e também em reportagens especiais da Band Jornalismo. O que nos traz, de fato, ao centro da nossa imersão de hoje. E que imersão, viu? Pois é, temos sobre a mesa uma mistura curiosa de fontes que olham para essas exatas mesmas linhas e enxergam universos simplesmente opostos. É o famoso cada um lê com a sua própria lente, né? Exato. De um lado, a gente tem mensagens de áudio incrivelmente doces de um blog focado em poesia e encantamento, que é mantido por Maria Aparecida de Almeida. Uhum. Do outro, a gente tem o peso daquelas leituras dramáticas de televisão, e aí, para implodir de vez o consenso, temos uma análise acadêmica contundente, afiadíssima, da professora Lu Cunha. O que a gente tem em mãos hoje é uma verdadeira encruzilhada literária. É fascinante observar como um punhado de versos tão curtos consegue funcionar como uma espécie de teste de Rorschach, sabe? Aquela mancha de tinta que cada um vê uma coisa. Isso. As mesmas palavras geram visões de mundo completamente incompatíveis, dependendo, claro, de quem está lendo. E essa é a grande missão deste nosso mergulho nos textos hoje. A gente precisa descobrir como um poema tão breve e de vocabulário que parece tão simples esconde uma dualidade de proporções colossais. O buraco é bem mais embaixo. Muito mais. Como é que essas linhas podem representar o amor etéreo, aquele amor livre das amarras do mundo, e, e ao mesmo tempo, servir de vitrine para o puro e desesperado instinto biológico disfarçado de alta cultura? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Então vamos desempacotar isso. Começando justamente pela superfície brilhante. Antes de cavar o subsolo do texto, a gente precisa olhar para a fachada colorida que o poeta apontou, que é exatamente onde a visão da Maria Aparecida de Almeida nos convida a entrar. E o que é fascinante aqui é como a própria estrutura da arte permite, e eu diria que até incentiva, essa primeira leitura mais etérea, mais leve. Sim, ela praticamente pede por isso, né? Com certeza, a Maria Aparecida traz uma interpretação estritamente imaginativa, onde o amor é coroado como o sentimento supremo da liberdade. É uma visão bem romântica. Muito. É visto como uma força criativa que simplesmente se recusa a seguir os padrões burocráticos que a sociedade tenta impor. Quando a gente se depara com aquele surrealismo da noiva azul ou da noiva verde, a leitura mais imediata eleva a figura feminina e o próprio ato de amar a um patamar quase mágico. Fazendo uma analogia aqui para a nossa audiência, ler o poema através dessa ótica romântica é exatamente como olhar para um quadro desenhado por uma criança. Sabe aquelas pinturas infantis que a gente pendura na geladeira? Ah, onde o céu é verde neon e o sol tem um rosto sorridente. Perfeito, isso mesmo. E tipo, as pessoas são azuis, e tá tudo bem. Ninguém questiona a física daquele desenho. Ninguém chega pra criança e fala que o céu não é verde. Exato. É a pura imaginação fluindo sem os filtros, sem aquele cinismo e principalmente sem as restrições esmagadoras do mundo adulto. É o romantismo na sua forma mais leve e incontaminada possível. É uma suspensão de descrença maravilhosa. Sim, o lugar não importa, seja na noite, na rua, no mar ou no céu.
A forma física também não importa. A poesia está basicamente provando que, no reino do sentimento verdadeiro, tipo, tudo é possível. E essa leitura da Maria Aparecida encontra um eco muito forte porque o texto pede essa imersão, né? Quando ela aponta para o verso final, aquele depressa porque o amor não pode esperar, ela enxerga a marca registrada da paixão avassaladora. O famoso amor à primeira vista, que queima rápido. Isso. É aquela urgência romântica clássica que a literatura ocidental vende pra gente há séculos. Aquele sentimento que te arrebata, que não pede licença, que não liga pra onde a pessoa mora ou qual a posição social dela. O amor que vence tudo. Na visão dela, o amor é tão grandioso que ele simplesmente ignora as leis da natureza. Um passarinho no ar, uma noiva azul. O sentimento puro é a única regra que rege esse universo. Olha, é extremamente reconfortante e até terapêutico ler o poema assim, confesso. É gostoso de ler, né? Mas olha, eu sinto que eu vou precisar interromper esse clima idílico de pássaros cantando e nuvens pintadas de verde. E lá vem. É que, olhando os versos de novo, tem algo muito suspeito nessa pressa toda. De repente, a mágica parece esconder um truque de ilusionismo barato. Como assim? Pensa comigo. Se a gente parar para analisar de forma lógica, se isso fosse realmente sobre um amor de almas gêmeas, aquele encontro celestial pré-determinado pelo destino, por que diabos qualquer pessoa serve? E a contradição começa a rachar a fachada de vidro, não é? Sim, porque o romantismo costuma ser profundamente específico. Você ama os defeitos da pessoa, o jeito que ela sorri. É focado na individualidade do ser amado. Exatamente. E no poema é o oposto disso. E aqui é que fica realmente interessante para quem está ouvindo a gente. O poeta diz claramente que procura uma noiva loira, morena, preta, azul ou verde. Ele literalmente esgota o espectro de cores e de tipos físicos. Ele faz uma lista de supermercado. Não tem critério nenhum. Para trazer uma outra analogia bem nossa, é tipo alguém que bate na mesa e diz: "Eu preciso jantar agora." E tanto faz se é num restaurante francês 5 estrelas, na praça de alimentação de um shopping, no drive-thru da esquina, ou sei lá, num posto de gasolina na beira da estrada. Maravilhoso. Quem fala isso não está buscando uma experiência gastronômica transcendental. De jeito nenhum. Essa pessoa não quer harmonizar um vinho caro com um prato assinado por um chefe famoso. Essa pessoa está pura e simplesmente morrendo de fome. É só a fome falando. E a ironia dessa sua analogia é que a professora Lucunha, na análise acadêmica dela, usa justamente essa lente mais carnal. Ela foca nessa fome anatômica para virar a mesa de cabeça para baixo. Ela destrói a noivinha flutuante. Totalmente. Ela nos puxa das nuvens pela perna e nos joga direto no asfalto quente da realidade biológica. A leitura dela desmantela a noiva azul, transformando ela não num símbolo de liberdade imaginativa, mas numa prova nítida de desespero. E para compreender o peso disso, a gente tem que trazer um conceito que é super central na obra do Drummond, né? Sim, o famoso amar amaro. O amor amargo. Isso. O amar amaro não é o amor dos contos de fadas da Disney. É o amor que dói, que frustra, que escancara a nossa condição humana e animal. É a vida real batendo na porta. Exato. Drummond frequentemente explorava essa dissonância brutal entre o ideal, inatingível, romântico e a nossa realidade de carne, osso, suor e frustração. E quando a gente aplica esse conceito do amar amaro a este poema específico, a leitura da professora Lucunha nos mostra um poeta consumido por uma urgência que não tem absolutamente nada de espiritual. Zero. Zero espiritualidade. O surrealismo das noivas coloridas perde completamente a sua aura mágica. Torna-se uma denúncia, seja ela consciente ou inconsciente, de que a individualidade daquela mulher simplesmente não importa. Ela é completamente intercambiável. Sabe, se ela pode ser verde ou azul, loira ou morena, ela deixa de ser uma pessoa com história, com medos, com sonhos. Ela passa a ser, friamente falando, um meio para um fim. O que destrói aquela imagem do amor romântico puro. Porque o objetivo final ali não é a fusão maravilhosa de duas almas, é a satisfação física pura e simples. A professora Lu aponta que o poema faz um uso magistral, quase ardiloso, eu diria, de eufemismos. Ele mascara o jogo todo. Total.
todo o desejo sexual incandescente do poeta está muito bem camuflado atrás do verbo casar. Olha isso. O verso, depressa porque o amor não pode esperar, ganha um contorno quase médico, sabe? Médico? Como assim? Tipo, não é o coração batendo mais forte porque encontrou a tampa da panela. É uma urgência fisiológica aguda. A biologia do cara tá gritando. Caramba, faz muito sentido. O poeta atua ali como alguém com os hormônios absolutamente à flor da pele, só que ele usa o prestígio da arte, a beleza da rima, como um disfarce elegante para sua própria testosterona. De certa forma, a poesia funciona como uma daquelas malas de contrabandistas, sabe? Malas de contrabando, adorei. Pensa bem. Por fora, a mala é feita de couro fino. Tem aquelas costuras elegantes, etiquetas de luxo, projetada especificamente para passar pela alfândega da sociedade sem levantar nenhuma suspeita. Uma mala aceitável, cheia de pássaros e céu estrelados. Exatamente. Mas quando a gente abre o fundo falso dessa mala poética, ela está entupida de contrabando. Está carregada de desejos muito terrenos, densos, carnais, prontos para serem consumidos assim que ninguém estiver olhando. E isso traz à tona um questionamento fenomenal para nossa imersão. Qual? Se o poema é essa mala de contrabando escondendo um desejo cru, por que um intelectual formidável como Carlos Drummond de Andrade precisaria desse fundo falso? Boa pergunta. Por que mascarar a libido sobre o manto sagrado do matrimônio? Outros poetas na história humana escreveram super abertamente sobre o corpo e o desejo. Então, por que ele não fez isso? Porque ele teve que colocar uma noiva azul no meio da história. Exato! E a resposta para esse quebra-cabeça não está nas ferramentas literárias, mas no calendário. A gente precisa fazer uma viagem no tempo e olhar para o relógio da história brasileira. Então, o que tudo isso significa quando a gente coloca a lupa na linha do tempo? Significa que a gente está lidando com um texto publicado há 90 anos, lá na década de 1930. Outro mundo. Literalmente outro mundo. E a análise da professora Lu Cunha não deixa ninguém ignorar o choque de realidade que esse contexto histórico impõe pra gente. Não era apenas uma questão de preferência estilística do poeta. De jeito nenhum. A sociedade daquela época atuava como um vigilante em tempo integral. Eles moldavam não só o comportamento noturno das pessoas, mas a própria linguagem que era permitida existir no espaço público. Tinha muita coisa em jogo, né? Demais. As regras do jogo eram de uma rigidez que hoje beiram incompreensível para nós. A relação física, a intimidade, especialmente para as chamadas moças de família, as mulheres comuns da época, era algo que só existia socialmente e legalmente após a chancela oficial. E a palavra oficial aí carregava um peso burocrático monumental. Havia uma coreografia social incontornável que precisava ser executada à risca pela família toda. O papel assinado no cartório, né? O papel do cartório, os proclamas da igreja, o aval das famílias. Sabe aquele simbolismo do vestido branco que a gente menciona tantas vezes na cultura pop? Sim, super romantizado hoje em dia. Pois é, na década de 30 não era uma simples escolha de moda ou gosto pessoal da noiva. Era um certificado público de virgindade exigido pela sociedade que tinha como seu ápice planejado e supervigiado a famosa noite de núpcias. Toda a moralidade vigente operava dentro de uma redoma de vidro extremamente asfixiante. E claro, a gente precisa lembrar que as fontes ressaltam que havia exceções a essa regra férrea da castidade pré-marital, mas essas exceções eram empurradas para as margens escuras da sociedade. Elas não frequentavam salões, né? Não, de forma alguma. Estavam confinadas aos bordéis, às prostitutas e aquelas figuras meio mitificadas como as dançarinas espanholas de cabaré. O restante da sociedade, que era o círculo social do qual o poeta fazia parte e sobre o qual ele escrevia, estava acorrentado a esse roteiro imutável. Então, se a gente conectar isso com um panorama maior, a gente vê a engrenagem rodando. Para o nosso poeta apressado do texto, a interpretação da professora Lu ganha contornos de um pragmatismo quase assustador. Frio até. Muito frio. No calor do momento em que ele segurava a caneta para escrever aqueles versos, aquele casamento citado de forma tão compulsiva não era a idealização de uma vida idosa a dois, sabe, compartilhando cobertores no inverno. Não era sobre acordar velhinhos juntos. Longe disso. O casamento naquela conjuntura era um pedágio moral. Um pedágio altamente burocrático que precisava ser pago à vista
para que o acesso a qualquer intimidade física fosse tolerado pela elite dominante da qual ele dependia, para ser lido, publicado e aceito. É pesado pensar nisso. Ele grita, quero me casar no poema, porque uma voz muito mais alta, que era a voz da sociedade conservadora de Minas Gerais e do Brasil dos anos 30, sussurrava no ouvido dele o tempo todo. Você só pode ter o que quer se assinar o contrato primeiro. É a repressão ditando a regra do jogo poético. E a repressão cultural age como uma prensa hidráulica sobre a arte. O poeta não podia, sob o risco de ostracismo ou de ser censurado, publicar em seu livro de estreia um poema dizendo: olha, estou transbordando de desejo físico e não quero esperar. A família ia expulsar ele de casa. Ia ser um escândalo irreparável. A genialidade dele está justamente na adaptação. Ele codifica a urgência. O poema abandona o papel de mera expressão sentimental e ganha a densidade de um documento sociológico da época. Caramba! Ele nos prova, com todas as letras e cores, como o conservadorismo e a moralidade de uma época têm a força de ditar as rimas, a métrica e o surrealismo de um dos maiores escritores do nosso idioma. A barreira da opressão é o que acaba fabricando a metáfora brilhante. Chega a dar uma vertigem, não é? A galera que escuta a gente deve estar pensando a mesma coisa. É uma montanha-russa. A gente começa a imersão imaginando noivinhas flutuando no céu azul, como se fosse um livro de colorir super leve, e de repente nos vemos discutindo a asfixia das amarras morais, carimbos de cartório e a brutalidade da repressão sexual na primeira metade do século XX. Do céu para o inferno burocrático num pulo. Pois é, mas tendo desempacotado o poema por esses dois vieses, que é a leveza quase inebriante, sustentada pela Maria Aparecida no blog dela, e o peso pragmático, histórico e biológico dissecado pela professora Lu, a gente precisa aterrissar isso no século XXI. Trazer para os dias de hoje. Exato. Como essa ginástica literária e essa descoberta do fundo falso da mala do Drummond afeta o nosso dia a dia agora? Afinal, a nossa audiência pode se perguntar, por que quem acompanha a nossa imersão hoje deveria gastar energia pensando nas intenções camufladas de um poema escrito há 90 anos? Olha, isso levanta uma questão importante que vai muito além da literatura pura e simples. Tem a ver com a musculatura do nosso senso crítico mesmo. Como assim? O grande trunfo de colocar essas duas visões lado a lado, tipo uma que aceita o sonho mágico e outra que fareja o pragmatismo e o contexto, é treinar a forma como a gente processa qualquer informação que cruza o nosso caminho hoje em dia. Entendi. A lição profunda aqui é que quase nada, seja arte ou não, deve ser consumido puramente pelo seu valor de face, sabe? Tudo que é humano carrega um subtexto. Aquele pedágio moral que o poeta pagou lá na década de 30 com a palavra casar não deixou de existir na humanidade, ele apenas mudou de forma. Está escondido em outras coisas. Hoje a gente ainda empacota os nossos desejos, os nossos interesses e as nossas próprias urgências em discursos que a sociedade contemporânea considera aceitáveis. A nossa comunicação diária continua cheia de fundos falsos e malas de contrabandista para todos os lados. A grande diferença, eu acho, é o ritmo em que as coisas acontecem agora, né? Sem dúvida, tudo é para ontem. Se a gente pensar no nosso cotidiano super imediatista, é quase impossível não cair na tentação da pressa. A gente rola uma tela de celular, lê uma manchete de portal que meio que confirma o que já pensamos, olha uma imagem bonita de 3 segundos no feed, forma uma opinião de pedra sobre o assunto e simplesmente pula para o próximo vídeo. É o fast food da informação que você mencionou antes. Exato. Tudo isso sem questionar o que está nos bastidores daquelas palavras. E essa análise do poema do Drummond serve como um grande botão de pausa para a gente. E nós precisamos muito desse botão de pausa. A cultura do imediatismo é o ambiente perfeito para a superfície prosperar e o subtexto simplesmente morrer afogado. A poesia de Drummond, quando lida criticamente assim, é um antídoto contra essa superficialidade. Ajuda a treinar o olho. Ajuda demais. Ela nos ensina que todo discurso, seja um manifesto de um influenciador hoje de manhã no Instagram, uma promessa num palanque político ou um poema modernista de 9 décadas atrás, tem camadas. Alguém escolheu aquelas palavras exatas por um motivo. Nada por acaso. Nada. Entender o porquê, investigar o contexto, a época e as pressões sociais que cercam quem está segurando a caneta ou digitando no teclado ali é o que separa um consumidor passivo, que é presa fácil de qualquer manipulação, de uma mente verdadeiramente bem informada e ativa.
Ler as entrelinhas, hoje, é uma habilidade de sobrevivência moderna. É a habilidade de ver a tal da noiva azul, não apenas como uma cor bonitinha na tela, mas como um sintoma de algo muito maior e mais complexo que está acontecendo ali nas sombras do texto. Exatamente isso. Então, tentando abraçar todo o território que a gente mapeou na imersão de hoje, podemos dizer que fizemos uma jornada incrivelmente reveladora. Nós zarpamos de um porto etéreo, guiados pela magia das cores, onde pássaros voam soltos, as nuvens são de algodão e o amor ignora a gravidade e as regras dos humanos. Em começo, lindo. Lindo! E, de forma até que um tanto brusca, nós fomos obrigados a ancorar no chão duro e pragmático da realidade. Descobrimos a biologia latejante, a urgência animal de um jovem adulto com os hormônios em ebulição, tudo isso sendo espremido até caber na forma rígida e asfixiante da moralidade da década de 1930. Vimos o Amaro Amaro se vestir de branco e ir para o altar apenas para poder respirar. E o Drummond, como gênio que era, conseguiu embalar esse desespero biológico no papel de presente mais requintado e belo que a literatura brasileira já viu. É o domínio absoluto da linguagem servindo de escudo para a natureza humana. E é exatamente por ser uma jornada que expõe tanto das nossas próprias engrenagens que eu gostaria de provocar uma última reflexão aqui. Por favor. Algo para que quem nos escuta possa mastigar ao longo do dia, no trânsito, lavando a louça. Nós decupamos minuciosamente como as barreiras de uma sociedade extremamente conservadora encurralaram o poeta, forçando ele a criar essa obra-prima do eufemismo. O casamento era o único passaporte válido para a intimidade. Era a única porta de entrada. Mas e se o cenário fosse radicalmente diferente? E se um jovem Carlos Drummond de Andrade escrevesse esse mesmíssimo poema, ou tentasse expressar essa mesma urgência biológica no mundo em que a gente vive hoje? Hoje? Nossa, contudo à distância de um clique no celular, você diz? Exato! Num mundo dominado por aplicativos de encontros, conexões instantâneas, fáceis e muitas vezes descartáveis. Um mundo onde as noites de núpcias deixaram de ser o pedágio obrigatório e excludente para o contato físico. Onde você não precisa mais do cartório para saciar a fome carnal. Isso. Se não houvesse o cartório apremindo, se não houvesse aquela vigilância pesada da sociedade mineira exigindo pureza a cada esquina, será que ele sentiria a necessidade de escrever versos complexos sobre o céu, o mar e noivas voando como passarinhos? É uma ótima pergunta. Ou será que a barreira, a própria repressão implacável e sufocante que ele obviamente odiava, foi o ingrediente essencial, o catalisador que o forçou a transcender o mero instinto e inventar um surrealismo tão imortal? Fica a dúvida no ar. Será que a facilidade extrema de conexão na nossa modernidade está silenciosamente matando a nossa necessidade de sonhar e de inventar as nossas próprias noivas azuis? Uau! Essa é, sem dúvida, uma daquelas perguntas que ficam ressoando na mente por muito tempo. É o paradoxo da liberdade criativa nascida da repressão, né? E é uma chave de ouro perfeita para encerrar o nosso percurso intelectual de hoje. Fica o meu agradecimento imenso a cada pessoa que separou um tempo do seu dia para mergulhar com a gente nessas entrelinhas fascinantes da literatura, da biologia e da nossa própria história social. Foi um prazer enorme destrinchar tudo isso. Que a partir de hoje a gente possa olhar para as superfícies bem pintadas do mundo e ter a curiosidade corajosa de sempre parar e perguntar: o que será que eles estão escondendo atrás dessa cor? Continuem questionando. Um grande abraço a quem nos ouve e até nossa próxima imersão.